Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento: Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá conversar com o padre Marco Biagi sobre suas experiências pelo Brasil e pelo mundo também. E nesse sentido, claro, nós queremos dar aqui as boas-vindas e, claro, dizer para você que nos acompanha, se quiser mandar uma pergunta ou um comentário aqui para o nosso convidado, fique absolutamente à vontade nesse sentido. Então, padre Marco Biagi, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, um momento histórico e que você esteja muito à vontade para compartilhar com a gente, com o nosso público, a tua experiência de vida muito rica. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Anderson. Obrigado àqueles que nos acompanham também. E eu vou pedir licença para mostrar a cara, então deixa eu tirar a máscara, já que há um distanciamento suficiente. A vacina. Também fomos vacinados, então acho que dá para a gente conversar com mais liberdade. Então, me permitam falar dessa forma. Agradeço a oportunidade. Empresário em destaque, já falei para você, coloco uma interrogação. Talvez um padre que trabalha no setor de gestão, de administração, que possa partilhar um pouco. Talvez seja essa um pouco o diferencial Sim. da nossa presença nesse seu programa. Padre, bom, começando exatamente por aí, Você traz um elemento, eu acho que absolutamente interessante, que é essa questão de ser um religioso, ter uma formação teológica, filosófica, pedagógica e, de repente, a experiência da vida te leva para cargos de gestão. Como foi para você organizar essa ideia e executar esses trabalhos? Bom, primeiro eu queria dizer que ser padre religioso, para mim é um prazer tão grande, e digo que é uma oportunidade única. Só quem é religioso, lá a gente fala assim, só quem é salê entende em Santa Teresinha, que só quem é religioso, quem é salesiano entende o que eu talvez esteja falando. Porque eu exerço uma função de gestão, de grande responsabilidade dentro da congregação, mas sem concorrer a cargo, não prestei nenhum concurso público, nem particular, nada. À medida que a gente vai convivendo e os irmãos vão conhecendo, eles vão nos indicando para determinadas tarefas. E os superiores acatam a indicação dos irmãos e nos nomeiam e dão a responsabilidade. Então, para mim, eu acho que poder partilhar um pouquinho disso é muito interessante, embora talvez fuja do mundo empresarial, onde talvez as pessoas tenham que disputar com muitos concursos, com muitas coisas. Ali o nosso talvez seja o reconhecimento de quem tem algumas habilidades, talvez sejam reforçadas. Não? Isso também me dá um pouco de satisfação, de realização, porque eu não tenho que me preocupar com isso. Parece que as coisas surgem, vêm, e para todos nós essas oportunidades aparecem no momento certo. Eu acho interessante esse seu posicionamento, inclusive eu gostaria até, padre, que você colocasse aqui uma questão reflexiva no sentido de ser um padre, estar dentro de uma organização que está no mercado, e aí você teve a oportunidade de gerir equipes dentro de um contexto aqui da América, mas também teve a possibilidade de gerir equipes fora do Brasil, num continente africano, que tem uma realidade completamente diferente dessa nossa. Como foi essa experiência, padre? Bom, quando eu pensava em ser padre, eu nunca imaginava que ia desempenhar certas funções que hoje desempenho ou que desempenhei nos últimos anos. Mas como a evangelização, ela também tem uma lógica dentro da sociedade, dentro da igreja, ela tem uma organização. E para funcionar como organização, ela tem uma estrutura. E daí vai então a função do padre que trabalha na gestão, na administração dos bens da congregação religiosa, da igreja, no Brasil, fora do Brasil. E essa oportunidade que você alegou aí, eu também tive, graças a Deus, depois de ter feito uma experiência de ser diretor de vários colégios, várias comunidades aqui no estado de São Paulo, ter sido também diretor administrativo, que é o cargo que eu exerço hoje e que
você colocou como econômico inspetorial. Para quem não conhece a palavra econômico inspetorial, na verdade é o diretor financeiro administrativo de uma empresa. Nós temos aí uns 40 CNPJs que a gente administra, temos 11 escolas de ensino básico, temos a universidade, o Centro Universitário Unisal, temos várias casas de formação, temos uma porção de obras sociais que atendemos também. Pessoas, crianças, diariamente estão conosco nas nossas obras para se prepararem para o mundo do trabalho. Mas tudo a gente procura fazer tendo em vista a evangelização. Depois de ter feito essa experiência também de ser diretor financeiro administrativo e também diretor-presidente, que é o nome do provincial, dentro da vida religiosa, ou do inspetor, como a gente chama entre os salesianos, que é o diretor-presidente dos salesianos em São Paulo, dessa presença salesiana em São Paulo, aí os superiores de Roma me confiaram um trabalho em Moçambique, num lugar que eu não conhecia as pessoas, uma sociedade que tem também a sua organização própria e que no começo me deixou um tanto quanto inseguro, mas que depois eu fui conhecendo e fui percebendo a grande proximidade que a estrutura de Moçambique, política, social, educacional, tem em relação ao Brasil. O Brasil tem muita influência em Moçambique, como também de Portugal. Então, Portugal e Brasil têm muita coisa em comum e muitas coisas diferentes também, mas com isso eu acho que foi possível a gente trabalhar nessa gestão também da presença salesiana em Moçambique. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar, seguindo nessa sua linha de raciocínio, é querer saber o que a experiência de Moçambique te ensinou do ponto de vista humano e, claro, e também profissional. Do ponto de vista humano, é difícil descrever em poucas palavras a riqueza que a gente recebe ao fazer uma experiência dessa. No começo, eu resisti um pouco de ir para Moçambique, e me lembro que me aconselhei com meus irmãos, com a minha mãe, que estava doente, estava viva. Ela dizia, quando você voltar não estarei mais viva, e aconteceu isso mesmo. Então esse medo de ir para Moçambique não era de ir para o desconhecido, porque eu tinha uma confiança muito grande nos meus superiores lá de Roma, quando me convidaram. Eles me conheciam, tinham já visto o meu histórico, eles estavam me colocando lá porque sabiam que talvez essa experiência poderia ajudar e favorecer esse mundo desconhecido. Eu tive grande dificuldade de deixar o que eu estava fazendo naquele momento. Eu era diretor do Colégio Dom Bosco de Piracicaba, e me lembro que tinha pego com todas as minhas forças para tentar fazer eu estava voltando para o mundo escolar como diretor depois de uns anos de gestão da inspetoria, então eu estava com todo o coração e toda a mente nesse projeto. De repente, foi de janeiro, em junho veio esse convite, nossa, me puxou os tapetes, e eu fiquei sem pé, sem chão. Aí me aconselhei com os irmãos, e todos eles me aconselharam aí. A mãe, a princípio, falou que não, porque ela ficava preocupada que eu ia ficar cansado da viagem daqui até a África. Mas depois ela entendeu, eu expliquei para ela que era de avião. Aí ela falou, você se fez padre para isso, vai em paz e vai com as minhas bênçãos. Então aí eu fui feliz. Bom, eu aprendi, primeiro, que não devemos ter medo do desconhecido. Segundo, que também não temos que ter medo de deixar o que estamos fazendo, porque pode vir gente muito melhor do que nós para fazer aquilo que a gente estava realizando. E agradeço a Deus que mostrou isso para a gente também, que nós não somos indispensáveis. Nós fazemos o melhor e no momento que estamos ali somos os melhores, porque ninguém está no nosso lugar, nós que estamos ali fazendo aquilo. Vamos fazer da melhor forma possível. Chegando lá, eu me impressionei muito com a acolhida daquele povo, com a pobreza. Assim, se chega na cidade de Maputo, a gente passa por uma região meio de favela, você já se impressiona com a pobreza material, embora seja uma capital que tem lá, juntando com as cidades do entorno, uns 4, 5 milhões de habitantes, que tem um potencial financeiro muito grande, tem lugares muito bonitos, mas tem uma pobreza na periferia, onde nós também moramos, que é impressionante. Então aquilo foi uma primeira impressão que eu senti, e o ter convivido com esse povo pobre materialmente, mais rico espiritualmente, mostrou que toda pessoa
tem uma riqueza que pode ser partilhada e que a gente pode beber dessa riqueza e crescer com ela. Talvez, resumindo, acho que é isso. O padre, aí nesse sentido você traz no seu discurso um elemento que eu gostaria inclusive que você aprofundasse um pouco mais. Você coloca a relação do medo do desconhecido, porém de alguma forma pautado na confiança do outro. Isso, no seu entendimento, é um elemento absolutamente essencial para a realização de qualquer tipo de trabalho, padre? Eu acho que a gente precisa também ter a coragem de arriscar, senão a gente não caminha, né? Se a gente não sair do nosso conforto, não sair da nossa rotina, nós não descobrimos o novo. Então, de vez em quando eu vou fazer o mesmo trajeto para um determinado local, eu faço questão de mudar, de pegar outros trajetos, porque no caminho diferente eu capto outras mensagens, e conheço outras pessoas e vejo outras imagens, outras paisagens. Então, esse fato de sair do conforto para o novo, eu acho que nos enriquece muito. Quando eu me fiz fiz a opção quando eu tinha 11, 12 anos de ir para o seminário, eu não imaginava esse tipo de opção de vida, né? Mas quando eu depois me preparei e fiz os votos de pobreza, obediência e castidade, a promessa que a gente faz a Deus de ser pobre, eu mexo com muito dinheiro, mexo com muitos valores por causa das entidades que a gente administra, mas eu pessoalmente não tenho nada. Tenho 2 contas de pessoa física no banco, uma para receber dinheiro de doações de Moçambique, o que cai ali eu mando para Moçambique, e a outra para facilitar algumas despesas que fiquem mais fáceis, que é dinheiro de aposentadoria, ou de salário, ou do ministério, que pode entrar ali, que daí eu faço compra, que às vezes é difícil de ter uma nota, um táxi, um lanche que você toma, que às vezes não tem como contabilizar. Então essa aí é mais para facilitar a gestão. Mas quando eu fiz também o voto de pobreza, obediência, eu coloquei ele nas mãos de Deus e obedecer aos superiores, venha o que vier, eu acredito que seja a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus, para mim, eu não tenho que ter medo, Ele vai estar comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Não existe. E depois a da castidade. Eu renunciei a ter a minha esposa, embora desejasse muitíssimo ter a minha esposa, ter os meus filhos, e nessa idade dos meus 65 anos, curtir os meus netos, seria, humanamente falando, um prazer imenso. Mas renunciei a tudo isso por causa da missão que eu abracei, e nem imaginava que essa missão não ia ser só espiritual, ela também é material, é na gestão. Por isso que hoje até nós estamos conversando um pouquinho sobre isso. Legal, que legal. O padre, eu quero aproveitar a sua presença aqui e conversar, inclusive, sobre questões conceituais que, de alguma forma, elas dão o tom para a congregação salesiana, né, que o senhor é sacerdote já há muitos anos. Queria falar um pouquinho sobre o sistema preventivo de Dom Bosco, né, o tripé salesiano, razão, religião e carinho, né, traduzido na palavra amorevoleza, que não tem uma tradução literal, a gente sabe disso, mas eu queria que você aqui compartilhasse um pouquinho com a gente como é que, no seu entendimento, este conceito, criado no século XIX por Dom Bosco, ele consegue transcender os limites temporais e se adaptar aos limites geográficos. Como é que, padre, você que já viveu essa experiência em vários lugares do Brasil e do mundo, como é que você explica essa efetividade desse sistema? Quando um sistema educativo ele é baseado em valores que são perenes, ele nunca mais vai ser ultrapassado. Quando você fala da razão, você tem que ter argumentos, você não faz pela instinto, pela raiva, pela vingança, não. Você tem que ser, primeiro, quando você vai chamar a atenção do menino, você dá a razão pelo qual você está chamando a atenção, e quando você esclarece para o educando o erro que ele cometeu, ele até deseja ser castigado para ele poder, na próxima vez, não repetir aquilo. Então a razão vai existir sempre, não dá para superar, esse é um valor eterno. A razão, a religião, a gente fala da transcendência. Nós não podemos pensar que a nossa vida é só aqui, termina. A gente viu aí a Marília Mendonça num sucesso total. E de repente indo para fazer um show, um espetáculo, e ela repete aquela frase no final do jornal, falava assim: eu não queria ir embora, né? Não quero ir embora tão cedo, repetindo o último show que ela tinha dado em Sorocaba. E quem que imaginava que ela e os mais quatro componentes daquela viagem
iriam de repente morrer ali num acidente que parecia, puta, não era possível cometer esse erro, né? Ali, quantos aviões que já desceram ali, essa é uma aeronave muito boa, não dá para explicar. E a gente imaginar, a nossa vida termina aqui, desse jeito. Não, eu acho que a Marília Mendonça está fazendo um puta de um show lá naquela eternidade. Está todos os anjos e santos cantando mais bonito por causa do tipo de canto que ela fazia, daquilo que ela colocava naquilo que ela fazia. Então a gente tem que falar, nós temos que pensar no transcendente, algo que vai além dessa nossa realidade, além da nossa vida. Teve uma pessoa que nos ensinou que depois da morte existe ressurreição. E ele falou e ele provou que ele tinha ressuscitado, porque ele ficou vários dias depois confirmando com os seus tudo o que ele tinha falado, que é Jesus Cristo. Então, por isso que a religião, independente se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, se você é maometano, não interessa. Em Moçambique, vivi muito lá com o pessoal de outras linhas religiosas e convivemos de uma maneira fantástica, porque o nosso Deus é único e a gente se ama, a gente se respeita. Então, os valores da transcendência são perenes. Nós passamos isso para os nossos educandos, não tem como isso um dia ficar caduco. E da amorevoleza. Então, falar do amor, do carinho, onde não existe amor, existe violência, existe ódio. A primeira notícia que eu vi hoje de manhã, antes de vir para cá, liguei a televisão, um garoto de 13 anos, filho de um soldado, mata o próprio pai com a arma do próprio pai. Por quê? O boletim de ocorrência não tinha sido feito ainda, mas no script da notícia falava que foi para defender a mãe numa situação ali. Quer dizer, num momento de violência, você pega o elemento mais importante de violência para poder acabar com o outro e você matou o próprio pai. Imagina, a família ficou destruída num momento não de razão, mas de uma emoção descontrolada. Então, quando eu falo de amor, o amor não permite que haja esse tipo de oportunidade de as pessoas estarem armadas. Aí, Dom Orlando, que foi tão criticado, uma pátria amada não pode ser uma pátria armada. Nós não vamos construir futuro, nós não vamos construir justiça, nós vamos construir fraternidade. Então, sem o amor, não dá. Então, Dom Bosco, quando criou, ele falou, olha, o sistema educativo, ou ele é preventivo, como é o nome que ele deu, de prevenir para não cair nos erros, para alertar para as consequências dos erros, ou ele é repressivo, como temos nos nossos cartéis, que daí você cita as leis e fica vigiando. Errou, você multa, o radar te multa, você é penalizado, você vai para a cadeia. Ele falou, existem duas maneiras de educar a juventude, só que a juventude não está preparada para a vida. Então, esse sistema preventivo é muito mais eficaz. E esse sistema está presente, como nós salesianos estamos presentes em 134 países do mundo, nos 5 continentes. E eu estando em Moçambique, não senti dificuldade de ser salesiano e de educar como salesiano, porque o mesmo sistema educativo que tem aqui no Brasil, nós encontramos também lá, como encontro na Europa, como encontro na América, na Oceania, em qualquer lugar a gente vai encontrar esse sistema. Por isso, ele não só durou esses 100 e tantos anos, ele nasceu em 1815, já 200 anos, né? 200 e tantos anos que Dom Bosco nasceu, mas ele instituiu isso em 41, mais ou menos, quando ele começou a ser padre, aprendendo com a sua mamãe Margarida, que era uma camponesa, pobre, viúva, que educou os filhos da melhor forma possível, ensinou o filho a amar, a rezar e a ter lógica naquilo que ele fazia. Então, ele pega essa vivência familiar e transforma num sistema educativo que não vai acabar mais. Tenho certeza que esses valores são perenes. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com o Padre Marco Biagi. Um minutinho só, a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento: Eurocont Negócios Imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. A maior dor do empreendedor, quando ele começa a empreender, é a mudança do mindset. Ele vai ser um empresário, um empreendedor, um líder e um gestor. Então a Zaros, ela veio para o mercado
mostrando essa transformação. Para você ter resultado e ter o sucesso, ela começa de dentro para fora. O EAD ele foi desenvolvido para que todos os empresários e empreendedores tenham acesso a essa metodologia e a essas informações de como empreender melhor e ter resultados. Meu nome é Simone Zaros e convido você a aprender a empreender comigo e com a minha equipe da Zaros Escola de Negócios. Celulares, assistência técnica e acessórios para celulares. Trabalhamos com peças e acessórios originais e com garantia. Cobrimos qualquer tipo de orçamento no papel em assistência, sendo também de peças originais. Qualquer assistência feita na 100%, ganhe na hora uma película de vidro para o seu celular. Consulte unidades promocionais. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa aqui com o Padre Marco Biagi. Então você que nos acompanha, se quiser mandar uma pergunta enquanto estivermos aqui realizando essa transmissão, fique absolutamente à vontade. Ô Padre, eu quero retomar um conceito que você, no final do primeiro bloco, você deixou muito latente aqui, que é o conceito da relação dialogal. E eu queria aproveitar e trazer para essa nossa conversa um conceito de um autor que eu conheci no mestrado que explica um pouco isso, dessa experiência que você está dizendo, que é o Guilherme Del Prado. Ele diz que a nossa consciência de mundo é proporcional às relações que a gente estabelece. Nesse sentido, você acredita que vivenciar experiências e permitir com que, inclusive, a juventude viva experiências, inclusive que erre, é também um fator que vai construir de alguma forma esse processo educacional? Eu acho que no confronto, como diz a própria psicologia, no confronto com o outro, eu tomo consciência do meu ego, do meu eu. Eu vou me conhecendo na medida em que eu vou convivendo e vou confrontando ideias, práticas. Então eu cresço e faço o outro crescer nessa minha convivência. Então eu acredito que nessas relações interpessoais, interempresariais, essa partilha que você provoca aqui com os empresários podendo partilhar um pouquinho da sua história, nossa, ajuda tanta gente a crescer. Então eu acredito que nessa convivência, na comunidade que a gente consegue realmente se firmar e enriquecer também, fazer o progresso acontecer. Então, essa experiência que você alegou, que tanto aqui no Brasil, quanto a possibilidade de eu ter ido para um país africano, e lá visitei 12 ou 13 capitais por causa das nossas reuniões que aconteciam em capitais diferentes, e percebi que havia um ponto comum, que era a pobreza, a exploração dos vários lugares, um povo muito carente, muito pobre, mas um povo muito acolhedor, muito rico espiritualmente. Então a gente aprende muito com eles e certamente aquilo que a gente passou influencia muito também na prática deles, porque hoje eu continuo mantendo contatos, relações, continuo até enviando ajuda que alguns amigos me mandam para poder apoiar os mais pobres de Moçambique, mando para lá, porque todo mundo gosta de ajudar, quando tem certeza que a ajuda vai chegar no destinatário. Por que ninguém dá muito dinheiro para as campanhas políticas? Porque sabe que vai para o bolso de muita gente que a gente não sabe por que levou para o bolso dele, né? Mas quando você sabe que o dinheiro vai para o pobre, até as ONGs lá em Moçambique, as ONGs europeias que apoiam muito o desenvolvimento na África,
queriam fazer um trabalho conosco, com outras congregações, porque sabiam que nós íamos fazer chegar na mão daquele mais pobre, né? E não queria que fosse via governo, porque lá desaparecia uma boa parte da verba. Dos recursos. Não que todo mundo seja assim, mas que há grande possibilidade de ser assim. Então, para dizer, a gente aprendeu a conviver com tudo isso, com esses desafios, e acho que também deixamos a nossa contribuição. Então, esse relacionamento, essa relação faz a gente crescer. Muito interessante isso que você diz, padre, porém eu queria aprofundar uma questão, inclusive queria que você contextualizasse ela no cenário brasileiro. Você falou da experiência interreligiosa, né, da convivência que você teve com outros credos religiosos no continente africano e manifestou uma convivência muito pacífica. Eu queria que você pegasse esse conceito, né, relacional e analisasse o nosso cenário no Brasil, especialmente depois do processo eleitoral de 2018, que no meu entendimento acho que a gente perdeu um pouco essa capacidade de ouvir o outro de forma pacífica e compreender as suas perspectivas existenciais, e aí assim, e saindo do processo da riqueza do diálogo, entrando num outro campo um tanto quanto perigoso. Queria compreender, padre, a sua leitura dessa manifestação. Como é que a gente reencontra esse caminho do diálogo? Bom, não sou capacitado para responder tudo isso que você está perguntando, mas da maneira como eu vejo essa realidade, quando na nossa sociedade há essa polarização, desculpa usando nomes aqui, ou eu sou PT ou eu sou do Bolsonaro, aí não tem diálogo, porque tudo que um grupo fizer é sempre porque é do contrário. Ou eu encontro uma maneira intermediária de respeitar e de aceitar e de falar, olha, existem outras opções que não são essas radicais e a gente pode encontrar soluções para o bem da nossa sociedade. Porque eu sei que muita gente elegeu o Bolsonaro porque estava muito revoltada com a imagem que foi feita em cima do governo do PT nos últimos tempos. Então, para não cair nos mesmos erros, inclusive falando muitas vezes de roubo, de desvio de dinheiro, que ninguém gosta que o nosso dinheiro seja roubado. Quando tiram 1 centavo daquilo que é meu, eu posso dar até 1.000, 2.000, mas se tirar 10 reais sem a minha autorização, me irrita. Então, quando alguém rouba o dinheiro público, lógico que irrita. Então, por causa de uma reação forte contra um sistema que tinha sido, pelo menos, divulgado pela mídia, eu não posso dizer se era verdade ou não é verdade, sobretudo porque também eu estava fora, em Moçambique, nos últimos 6 anos, mas houve uma opção por uma determinada pessoa que prometia fazer justamente o contrário. E aí criou essa polarização, ou é desse lado ou é daquele. Mas existem tantas propostas interessantes nesse meio para recuperar o diálogo, para recuperar o espírito de família. O povo brasileiro é muito bom. O Brasil, olha, eu vivi lá em Moçambique e vi o que é um país também com tanta corrupção, tanta desonestidade, um país rico de bens materiais, de gás, de pedras preciosas, de ouro, de petróleo, de areia, de agricultura, mas exploradíssimo, e o povo não participa porque 70%, 80% vive abaixo do nível da miséria lá. E aqui a gente vê, puxa, o Brasil tem tanta chance, a pandemia agora fez crescer a pobreza, mas tem tanta oportunidade, tantos desempregos, mas a gente ouve falar, tem tantas vagas livres ainda que podem ser preenchidas. Quer dizer, a gente está numa terra da promissão, uma terra prometida, que poderia fazer com que nós nos despertássemos mais para esses valores e vamos fazer esse mundo melhor. Mas todo mundo dando a sua contribuição, a sua colaboração, renunciando um pouquinho ao próprio ego para buscar aquilo que é o bem comum. Então eu acho que, saindo dessas polarizações, nós conseguiríamos chegar no meio termo que nos ajudasse a fazer uma síntese um pouquinho mais justa, mais fraterna, acreditando na força, na cultura do nosso povo brasileiro, que é um povo acolhedor, um povo sonhador. Quando eu faço campanha nas missas para ajudar os mais pobres, eu nunca fico decepcionado, nunca. Nesses anos que eu fiquei em Moçambique, no meio da pobreza, e que eu também senti a pobreza, eu também passei fome, passei sede, né? E graças a Deus consegui perder uns quilos que estavam a mais atrapalhando minha saúde, um pouco pela situação toda, por opção pessoal, mas também para viver junto com aquele povo sofrido.
A gente aprende tantas lições da vida que, vamos dizer assim, está falando da solidariedade, né? O nosso povo, que tem a capacidade da solidariedade, dá para encontrar soluções para tudo isso. Eu me perdi um pouquinho na reflexão aqui. Não, tranquilo. Mas, padre, eu queria, na verdade, aproveitar toda essa sua linha de raciocínio e eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você antes que nós terminássemos esse programa. Eu queria muito ouvi-lo. No seu entendimento, qual será o futuro da educação, levando-se em consideração esse cenário realmente muito dificultoso que nós acabamos ou ainda estamos vivendo, né? Queira Deus que estejamos saindo, né? O cenário da pandemia. Como é que você acredita que você verá a educação daqui a alguns anos? Com grande esperança. Nunca a educação esteve assim confortável, nunca houve um cenário totalmente favorável. Sempre apareceram muitas dificuldades. Hoje, vendo o novo ensino médio, que desde 2013 parece que está sendo sonhado, e quando eu voltei de Moçambique para cá, eu vi essa história, fui nomeado diretor de um grande colégio nosso lá em Santa Terezinha, em São Paulo, e ainda sou diretor lá porque estou acumulando cargos de diretor financeiro da inspetoria e diretor do Santa Terezinha, e também sou diretor de uma outra obra, então a gente acabou acumulando vários cargos de direção ali, mas quando eu vi a proposta do novo ensino médio, eu comecei a ter medo, falei, nossa, eu não estou mais preparado para esse mundo da educação. Mas depois eu fui participando de várias conversas, vários debates entre os pedagogos. Eu acredito que esse ensino médio vai trazer uma vibração melhor para a nossa juventude e vai prepará-la para o mundo, para os desafios da sociedade, porque vai trabalhar com um projeto de vida. Outro dia alguém dizia, eu não sei quais são as profissões que essa juventude vai estar exercendo daqui 10, 12 anos, porque o mundo está mudando tanto. E você acha que a educação vai ficar desesperada com isso? Não, a educação ela é criativa para encontrar as melhores respostas para os maiores desafios. Então, eu vejo com muita esperança, jamais viveremos sem a educação. E cada vez mais temos que fazer pressão para que os nossos profissionais da educação sejam mais valorizados, mais reconhecidos. As sociedades mais desenvolvidas são aquelas que dão muito mais força financeira também para os profissionais da educação poderem educar bem a sua comunidade. É preciso, como diz, uma aldeia para educar uma criança. Se você não tiver um clima de educação pedagógico, se você não tem um ambiente que é educativo, Dom Bosco dizia muito isso, você não educa. Não adianta as palavras, não adianta as teorias, é viver e praticar e conviver com essa educação. Eu acredito que sempre estaremos sendo desafiados. Uns anos atrás, quando estive lá no MIT, lá nos Estados Unidos, eles falavam assim, a escola, a sala de aula do futuro vai ser uma carteira, uma cadeira simples e mostrava um celular na mão. Bastava isso. E hoje nós estamos vendo o quanto que na pandemia a educação à distância realmente foi fácil, foi muito importante e como que isso favoreceu muito que muitos não perdessem o pique de aprender. Muitos foram prejudicados, coitados, porque vão pegar as classes mais pobres, que não têm recursos, que não têm internet, que não tem nada. Lógico, coitados. Mas quem estava bem equipado, acho que não sofreu muitas consequências do tempo da pandemia. Então a educação tem respostas surpreendentes para cada desafio que ela vai encontrando. Padre Marco Biagi, foi uma grande alegria para mim, um momento histórico, estava realmente aguardando muito tempo esse momento. Você sabe que isso sempre me deixa muito feliz conversar com você, sempre aprendo muito, sempre consigo elevar o meu espírito, fico muito feliz na sua presença, você sabe disso. Você faz parte da minha vida, da história, né, do meu desenvolvimento pessoal, profissional. Eu queria muito te agradecer pela presença, garanto para você assim que esse conteúdo vai ser acessado por muitas pessoas. Quem tiver oportunidade de aprender com as suas falas, seguramente aprenderá. E eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou e, mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu agradeço muito, Anderson, pela oportunidade. Peço desculpas se decepcionei um pouquinho nessa partilha, mas é nessa simplicidade. Você mesmo falou, não venha armado, não traga respostas prontas, vamos conversar livremente. Então, foi o que aconteceu e eu fico contente porque vejo que você tem participado bastante também dessa minha caminhada
nesses 6 anos que eu fiquei em Moçambique, você foi lá viver, quanto, 20 dias que você ficou conosco? 15 dias conosco, fez uma experiência bonita, fez uma matéria bonita, produziu aí uma série uma exposição fotográfica que gerou depois muitas palestras, muitas reflexões, sobretudo lutando também contra qualquer tipo de racismo, de discriminação. O povo africano é um povo lindo, um povo bonito, um povo rico de sentimentos, que nos dão lição de vida que a gente não é capaz de aprender com outra cultura. Então, agradeço que você tenha participado um pouco também dessa minha história. O que eu gostaria de concluir, dizer, não vamos perder o sonho. Vamos acreditar no mundo melhor, vamos acreditar na educação, vamos acreditar na religião, vamos acreditar no amor, vamos acreditar que é possível transformar. Se a gente deixar a pandemia, esse espírito da pandemia que só se falava de morte, e graças a Deus hoje 9 estados não registraram nenhuma morte, esperemos que não seja por falta de os técnicos passarem os dados, porque ainda não se sabe, mas já sinal que a vacina está sendo muito positiva. Vamos sonhar, porque há soluções para tudo quando nós nos unimos e acreditamos que juntos nós podemos construir um mundo melhor. Porque acima de nós existe a sabedoria por excelência que nos ilumina e que nos conduz. Dele viemos, ao nosso Deus, e é para Ele que nós seguimos. Que Ele possa sempre nos abençoar nessa caminhada. Padre, obrigado mais uma vez, Deus abençoe sempre, viu? Amém. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.